O Adventismo do Sétimo Dia afirma hoje ter mais de 9 milhões de seguidores em todo o mundo. Com sua ênfase atraente na profecia bíblica, dieta saudável e educação, o movimento adventista do Sétimo Dia continua a crescer a um ritmo notável. A expansão extraordinária deles é ainda mais surpreendente quando se considera seus começos humildes e obscuros. Baseado nos ensinamentos e filosofias de sua fundadora do século XIX, a profetisa Ellen G. White, o Adventismo do Sétimo Dia exerce uma influência tremenda mundialmente. Agora com milhares de igrejas em mais de 200 países diferentes. A receita da organização excede US$ 1,3 bilhão anualmente. Além de suas igrejas, as propriedades dos Adventistas do Sétimo Dia incluem um vasto número de escolas, livrarias, lojas de alimentos saudáveis, estúdios de televisão, universidades e centros médicos, como o famoso Centro Médico da Universidade Loma Linda, na Califórnia. Muitos novos convertidos são inicialmente contatados através dos seus seminários de profecia, bem divulgados. Esses seminários geralmente são anunciados sem o nome Adventista do Sétimo Dia. As pessoas geralmente não sabem do patrocínio adventista. Além disso, eles usam suas altamente elogiadas aulas de 5 dias para parar de fumar e cursos de culinária vegetariana para evangelizar também. Os Adventistas do Sétimo Dia também produzem dezenas de especiais de rádio e televisão de alta qualidade a cada ano para espalhar sua mensagem e atrair novos membros. Embora considerada por muitos uma denominação cristã mainstream, o Adventismo do Sétimo Dia difere do cristianismo evangélico em várias áreas teológicas fundamentais. Para determinar o significado dessas diferenças, é preciso examinar os ensinamentos do falecido fundador dos Adventistas do Sétimo Dia, Ellen G. White. Nascida em 26 de novembro de 1827 em Gorham, Maine, Ellen foi atingida na cabeça por uma pedra aos 9 anos de idade. Ela ficou inconsciente por 3 semanas, incapaz de ir à escola após o incidente. A educação de Ellen terminou no 3º ano. Tanto a saúde quanto as emoções dela continuaram frágeis à medida que ela envelhecia. David Snyder passou 22 anos como pastor adventista. Ele descobriu várias inconsistências históricas dentro do adventismo, levando à sua demissão sem aposentadoria, faltando apenas 6 meses para a aposentadoria. Seu nome de solteira era Ellen Gould Harman, e ela foi criada em um lar devoto metodista. A família dela, que era metodista, foi influenciada por William Miller, um pregador poderoso. Ele ensinou que Cristo retornaria, primeiro em 1843 e depois em 22 de outubro de 1844. Supostamente o dia da expiação judaico daquele ano. No entanto, usando informações da Enciclopédia Judaica Universal, descobrimos que em 1844, o dia da expiação começou após o pôr do sol, em 23 de setembro, não em 22 de outubro. Então, essa data crucial no Adventismo estava errada, incorreto desde o começo. As reuniões de William Miller foram marcadas por muito emocionalismo e uma grande histeria sobre o iminente retorno de Cristo. Ellen Harman era uma participante disposta, mas quando Cristo não voltou na data prevista por Miller, ela desabou em lágrimas e orações e permaneceu, como ela disse, nessa condição desesperadora por meses. Ellen White simplesmente não conseguia aceitar o fato de que Cristo não retornou em 1843 ou 1844. Ela não podia admitir seu erro. Curiosamente, William Miller admitiu. Em vez disso, ela afirmou ter tido uma visão de Deus, a primeira de muitas. Vi que o gráfico de 1843 foi dirigido pela mão do Senhor e que não deve ser alterado. Alteradas, as figuras ficaram como ele queria, sua mão cobriu e escondeu um erro em algumas das figuras. Em vez de admitir que ela era uma herdeira, Ellen Harman alegou que foi Deus quem cometeu o erro e ele mesmo o encobriu. A visão controversa de Ellen forçou o reajuste de muitas datas e doutrinas adventistas. Mesmo que a data de 1843 tenha sido ajustada para 1844, ainda era uma atmosfera. Mesmo assim, a data de 1844 se tornou a base para muitas doutrinas e crenças adventistas centrais que continuam a ser mantidas até hoje. Ela se tornou Ellen White quando se casou com outro ex-seguidor de Miller, James White, em 1846. Porque ela alegava ter o espírito de profecia. Ela se tornou a figura de autoridade visível e absoluta para o inicialmente pequeno grupo de crentes adventistas. Estou apresentando a vocês aquilo que o Senhor me apresentou. Eu não escrevo um artigo no jornal expressando apenas minhas próprias ideias. São o que Deus me mostrou,
como eu imaginei, os preciosos raios de luz que emanam do trono. Os escritos dela cresceram e ficaram 17 vezes maiores que a Bíblia inteira. Seus seguidores deveriam consultar estes 5.000 artigos, 49 livros, mais 55.000 páginas manuscritas que ela alegava escrever e as considerava tão inspiradas quanto uma Bíblia, pela pena de inspiração de Ellen White. Até hoje, publicações oficiais da Igreja têm usado seus escritos como a última palavra em doutrina. Nos 27 pontos de crenças fundamentais, eles afirmam que a Bíblia é uma fonte de autoridade, mas eles também dizem que seus escritos são uma fonte contínua e autoritária de verdade. No entanto, eles tornaram seus escritos mais embaraçosos, indisponíveis, trancando-os com segurança no cofre do patrimônio White. A senhora White escreveu sobre quase todas as áreas da vida cristã, incluindo doutrina, dieta, saúde e recreação e casamento. Muitos de seus escritos foram feitos em Elms Haven, sua casa na Califórnia. Ela afirmava que um anjo ficava ao lado de sua cama, perto desta cadeira em seu quarto. Eles acreditam ainda que os 3 anjos mencionados no livro de Apocalipse da Bíblia carregam 3 mensagens únicas: o julgamento investigativo, o sábado como dia de descanso e o culto de domingo sendo o sinal da besta. Sidney Cleveland era um ministro adventista do 7º dia ordenado que pastoreou 13 igrejas entre 1979 e 1990, enquanto fazia pesquisas para um livro planejado que validaria a inspiração divina por trás de Ellen G. White. Cleveland descobriu tantas profecias falsas que ele ficou desiludido. Eventualmente, ele publicou suas descobertas em um livro intitulado Whitewash, Desvendando os Mitos de Ellen G. White. A Igreja Adventista do 7º dia foi fundada com base em profecias sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. Não é coincidência que a Bíblia contenha muitos avisos sobre falsos profetas. O teste bíblico de um falso profeta em Deuteronômio, capítulos 13 e 18, é simplesmente se a profecia se cumpre ou não. É um fato histórico que as seguintes profecias de Ellen G. White não se concretizaram como ela predisse. Então, me mostraram alguns que estão no grande erro de acreditar que é seu dever ir à velha Jerusalém. E acham que tem trabalho a fazer lá antes da vinda do Senhor. Vi que Satanás havia enganado muitos nisso. Também vi que a velha Jerusalém nunca seria reconstruída. O exato oposto da previsão de Ellen White aconteceu. A velha Jerusalém foi muito construída desde 1948, quando Israel se tornou uma nação. Ela estava completamente errada. Mais uma vez, Sra. White previu em seus primeiros escritos que estaria entre os santos vivos quando Jesus retornasse. Logo nosso olhar se voltou para o leste, pois uma pequena nuvem negra apareceu, com cerca de metade do tamanho da mão de um homem. Todos sabíamos que era o sinal do Filho do Homem. Os túmulos se abriram e, no mesmo momento, fomos transformados e arrebatados juntos com eles para encontrar o Senhor nos ares. A Sra. White não estava entre os santos vivos vistos em sua visão. Este evento não aconteceu durante a vida dela. Ainda estamos esperando pelo glorioso retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Em vez de ser arrebatada com os santos vivos na volta de Jesus, Sra. White morreu no dia 16 de julho de 1915 e foi enterrada ao lado do seu marido James. Outra de suas profecias falhou. Como outros de sua época, a Sra. White ensinava o iminente fim do mundo para motivar seus trabalhadores. Nos primeiros escritos da década de 1850, ela incentivou os novos convertidos, dizendo que eles só tinham alguns meses para esperar. Mas agora o tempo está quase acabando, e o que levamos anos aprendendo, eles terão que aprender em alguns meses. Essas não foram profecias isoladas, mas repetidas várias vezes. Em maio de 1856, em uma reunião na igreja em Battle Creek, Michigan, vi que alguns dos presentes seriam alimento para vermes e outros sujeitos às 7 últimas pragas. E alguns seriam levados ao céu na segunda vinda de Cristo sem passar pela morte.
Nos tempos bíblicos, ela teria sido apedrejada até a morte por ser uma falsa profetisa. A Sra. White não restringia suas profecias aos eventos que cercavam a vinda do Senhor, mas profetizou como governos estrangeiros agiriam contra os Estados Unidos. Em 1862, Ellen White previu a queda dos Estados Unidos após uma grande guerra, envolvendo muitas nações. Durante a Guerra Civil, ela profetizou que a Inglaterra declararia guerra aos Estados do Norte e os humilharia até o pó. Disse o anjo: quando a Inglaterra declarar guerra, todas as nações terão seu próprio interesse a servir. Haverá guerra geral, confusão geral. Esta nação ainda será humilhada até o pó. A história prova o total erro dessa profecia. A Inglaterra não declarou guerra aos Estados do Norte. Outras nações não se envolveram. Os Estados Unidos da América não foram humilhados na derrota. A Sra. White, novamente, claramente para a mente objetiva, profetizou falsamente. A Sra. White, em uma visão, também afirmou ter viajado com asas e tudo para vários planetas que estavam cheios de habitantes. Ela relatou ter encontrado Enoque em um planeta distante durante uma de suas jornadas. Outras vezes, ela via anjos usando passes dourados para entrar e sair do céu. Algumas de suas chamadas visões refletiam suas próprias visões racistas. Por exemplo, ela acreditava que certas raças de pessoas eram o resultado de relações sexuais entre homem e animal, o que ela chamava de amalgamação. Cada espécie de animal que Deus criou foi preservada na arca. As espécies confusas que Deus não criou e que foram o resultado da amalgamação foram destruídas pelo dilúvio. Desde o dilúvio houve amalgamação de homem e besta, como pode ser visto nas quase infinitas variedades de espécies de animais e em certas raças de homens. Apesar da natureza não bíblica de suas visões, seus seguidores continuaram a aceitá-la como mensageira de Deus e sua guardiã legítima. Avaliações tão inspiradas quanto a Bíblia. Dale Hatzlaff era um adventista do 7º dia de 4ª geração, que serviu como pastor e professor de Bíblia. Ele foi educado no sistema escolar deles, desde a primeira série até o seminário. Sua vasta e profunda conhecimento dos escritos de Ellen G. Ele eventualmente o levou a escrever 2 livros, A Doutrina Cultual dos Adventistas do 7º Dia e Sabatistas em Crise. A doutrina do juízo investigativo, que os adventistas do 7º dia ainda aderem, veio de uma reinterpretação da profecia falhada de William Miller, de que Cristo viria à Terra em 22 de outubro de 1844. A princípio, os adventistas acreditavam que a Porta da Misericórdia estava fechada naquela data. Ellen G. White, com a autoridade profética, a apoiou. Tanto esta data quanto a crença na porta fechada. A primeira visão dela continha um julgamento terrível sobre os adventistas que desistiram da mensagem de 1844. O clamor da meia-noite. Ela diz que eles haviam caído do caminho para o céu. Era tão impossível para eles voltarem ao caminho e irem para a cidade quanto para todo o mundo ímpio que Deus havia rejeitado. Anos depois, quando sua primeira visão foi reimpressa, mesmo que o prefácio indicasse que não houve mudanças, foram feitos em ideia ou sentimento. A parte de sua visão que ensinava a porta fechada para a salvação foi simplesmente deixada de fora. Depois de 1851, as outras passagens sobre a porta fechada foram ou abandonadas ou reinterpretadas. Uma explicação para a decepção de 1844 tinha que ser encontrada. 2 milleritas, Hiram Edson e Sr. Crozier, introduziram uma nova teologia do santuário, que ensinava que, ao invés de Cristo vir visivelmente à Terra em 1844, ele entrou pela primeira vez no lugar santíssimo do céu. Esse novo ensino lhes deu uma saída do dilema sem admitir diretamente o erro. Ellen G. White imediatamente colocou a aprovação de Deus nessa nova explicação para a nação. Data 22 de outubro de 1844. O Sr. Schumi previu há mais de um ano que o irmão Crozier tinha a verdadeira luz da purificação do santuário. Todas as doutrinas foram logo ajustadas para encaixar 1844 como a purificação do santuário e o começo do juízo investigativo. A porta fechada teve que ser aberta para permitir a salvação de seus próprios filhos que nasceram após 1844 e para evangelizar outros ao adventismo. A salvação para todos
até para aqueles que viveram nos tempos bíblicos, tinha que ser condicional a este julgamento. E assim foi introduzido o sono da alma. As profecias de Daniel e Apocalipse tiveram que ser reinterpretadas para encaixar no juízo investigativo. Foi um tempo de turbulência e reversão doutrinal. Mas a doutrina do juízo investigativo sobreviveu com a aprovação de Ellen White. No momento designado para o julgamento, no final dos 2.300 dias em 1844, começou o trabalho de investigação e remoção dos pecados. Todos os que já tomaram sobre si o nome de Cristo devem passar por seu exame minucioso. Os termos dessa nova doutrina de juízo investigativo, ou doutrina do santuário, como ficou conhecida, eram rigorosos. Ensinava que um anjo registrador agora anotava cada movimento, inclusive ao ponto de registrar momentos desperdiçados, onde alguém pode querer um tempo de lazer. O trabalho de cada homem é revisto por Deus e registrado por fidelidade ou infidelidade. Oposto, cada nome nos livros do céu é inserido com uma exatidão terrível. Cada palavra errada, cada ato egoísta, cada dever não cumprido e cada pecado secreto com cada dissimulação habilidosa. O céu enviava avisos ou repreensões, momentos negligenciados, desperdiçados, oportunidades não aproveitadas, a influência exercida para o bem ou para o mal. Com seus resultados de longo alcance, todos são registrados pelo anjo que escreve. De fato, essa doutrina de julgamento investigado, única dos adventistas do sétimo dia, tem colorido todas as outras doutrinas do movimento. Houve muita controvérsia e debate, pois isso não pode ser apoiado pelas Escrituras. Em seu livro. No livro Movimento do Destino, o historiador e teólogo adventista Leroy Froom afirma que qualquer enfraquecimento ou negação são submersões da verdade do santuário. Não é apenas um assunto sério, mas crucial. Qualquer desvio ou negligência atinge o coração do adventismo e desafia sua integridade. Esta doutrina central adventista, que afirma que o julgamento das obras dos crentes determinará sua salvação, é flagrantemente antibíblico e não é ensinado por nenhuma denominação cristã legítima. Essa doutrina ensina que, em algum momento, entre 1844 e a segunda vinda de Cristo, o nome de todo crente será julgado. Naquele momento, se alguém tiver pecados não confessados, até mesmo pecados esquecidos, ou se alguém não demonstrar obediência perfeita aos 10 mandamentos, especialmente ao 4º, ele estará perdido. Este ensinamento é diametralmente oposto ao evangelho de graça do Novo Testamento. Em todas as religiões criadas por homens, a autoridade das Escrituras de Deus, uma palavra imutável, é desafiada. Os adventistas do sétimo dia não são uma exceção. Eles têm sua própria versão da Bíblia, conhecida como Bíblia Clear Word, que insere diretamente no texto bíblico as palavras e ideias de Ellen G. White. Por exemplo, no 9º capítulo do livro de Daniel, 300 palavras foram adicionadas às Escrituras Sagradas. Um exemplo flagrante desse tipo de alteração pode ser visto em Daniel, capítulo 8, versículo 14, que na versão King James simplesmente diz: até 2.300 tardes e manhãs. Então, o santuário será purificado. No entanto, na versão clara da palavra adventista, esta passagem foi bastante alterada para ler. Depois de 2.300 dias proféticos, ou 2.300 anos, Deus intervirá, proclamará a verdade sobre si mesmo e restaurará o ministério do santuário no céu, ao seu devido lugar. É quando começará o julgamento, do qual a purificação do santuário terrestre era um tipo. Pode-se ver até onde os adventistas do sétimo dia estão dispostos a ir para apoiar sua profetisa, até mesmo manipulando as Escrituras. A Clear Word Bible, publicada em 1994, como uma paráfrase expandida para nutrir fé e crescimento, não é nada mais do que distorções adicionais à palavra de Deus para apoiar a teologia adventista. Eles também publicaram sua Bíblia de estudo com as citações de Ellen G. White, incluídas como um comentário inspirado. Outras doutrinas heréticas dos adventistas incluem o ensino de que a expiação de Cristo pelos pecados na cruz foi incompleta.
que Jesus Cristo é Miguel, o arcanjo, e que não existe inferno, durante meados dos anos 1800, com poucos anos de diferença. Mormons, testemunhas de Jeová, cientistas cristãos e adventistas do sétimo dia. Estavam todos apresentando doutrinas contrárias às defendidas pelos crentes tradicionais da Bíblia. Leslie Martin era uma seguidora devota de terceira geração do Adventismo do sétimo dia, que acreditava que os escritos de Ellen White eram inspirados por Deus. As instruções que ela havia recebido no sistema escolar deles, no entanto, começaram a se desmoronar quando ela começou a estudar a Bíblia. Muitas das doutrinas das testemunhas de Jeová e dos adventistas do sétimo dia são semelhantes. Isso porque têm raízes comuns. O fundador das Testemunhas de Jeová, Charles Taze Russell, chegou a coautorizar um livro chamado Os Três Mundos, com N.H. Barber e um primeiro adventista. As Testemunhas de Jeová são apenas uma das muitas seitas dissidentes do movimento adventista. Tanto os adventistas quanto as Testemunhas de Jeová ainda se apegam às heresias do sono da alma e de que Miguel, o arcanjo, é Jesus. Nos primórdios dos adventistas, figuras proeminentes como James White e Uriah Smith negaram a divindade de Jesus Cristo, assim como fazem as Testemunhas de Jeová. Tanto as Testemunhas de Jeová quanto os adventistas do sétimo dia produziram suas próprias versões alteradas da Bíblia para refletir suas doutrinas aberrantes. Ambos estabeleceram datas falsas para o retorno de Jesus Cristo e falharam miseravelmente em profetizar corretamente. Ambos encobriram seus erros e afirmam ser a única igreja remanescente no mundo. Ambos foram culpados de plágio de obras anteriores sem dar crédito aos autores originais. Em 1982, um pastor adventista, Walter T. Ray, a mentira branca foi dedicada a todos que preferem acreditar em uma verdade amarga do que em uma doce mentira. Ele amava os escritos da Sra. White e achava que deveria ler o que ela lia. Ele começou a ver enormes quantidades de plágio nos escritos dela. Através de uma pesquisa diligente, descobriu-se que sua suposta inspiração de Deus haviam sido emprestados de outros autores sem o devido crédito às fontes originais. Seus principais livros incluem Patriarcas e Profetas, O Desejado de Todas as Nações, O Espírito de Profecia, O Grande Conflito, Mensagens Escolhidas, Atos dos Apóstolos, Parábolas de Jesus, Conselhos sobre Mordomia, Evangelismo, Fundamentos da Educação Cristã, Obreiros do Evangelho, Mensagens para os Jovens, e o Ministério da Cura, Minha Vida Hoje, Profetas e Reis, Filhos e Filhas de Deus, Caminho a Cristo, Testemunhos para a Igreja, Pensamentos do Monte das Bem-aventuranças, entre outros, contém materiais plagiados de escritores anteriores. Livro Esboços da Vida de Paulo foi plagiado por completo por Ellen G. White. Isso resultou em um processo judicial e o livro foi rapidamente retirado de circulação. Apesar das provas irrefutáveis, a Igreja Adventista do Sétimo Dia decidiu contra-atacar essas acusações com um livro intitulado A Verdade sobre White. Nela, a principal linha de defesa deles era que, como não havia leis de direitos autorais na época, Ellen G. White, na verdade, não tinha infringido a lei, o que, claro, evitou a questão. O livro tentou ainda reforçar firmemente a posição da Sra. White como uma profetisa divinamente inspirada, afirmando na página 61, o que somos como igreja é um reflexo da nossa fé na autoridade divina, evidente nos escritos de Ellen G. White. No entanto, a hierarquia adventista do sétimo dia não conseguiu responder ao desafio de provar que pelo menos 20% dos escritos dela eram originais. Igualmente duvidosas eram as visões que ela alegava ter de Deus. Algumas dessas visões não passavam de descrições verbais de pinturas e desenhos que ela havia visto em livros já publicados por outros autores. Dan Snyder seguiu os passos de seu pai, tornando-se pastor adventista do sétimo dia. Seu exame dos ensinamentos de Ellen G. White o fez eventualmente deixar o adventismo e entrar no ministério cristão. Pesquisadores que examinam os primeiros documentos contendo os conselhos de Ellen G. White sobre dieta e saúde geralmente têm uma surpresa desagradável. Temos que admitir que ela era, afinal, uma senhora vitoriana com ideias muito reservadas sobre o sexo oposto. A maioria dos seus conselhos de saúde tinha a ver com a submissão dos apetites sexuais masculinos, que ela considerava excessivos. Seus conselhos sobre o assunto são longos, mas ela acreditava que esses apetites sexuais podiam ser controlados pela alimentação. Primeiro, ela deu uma lista de alimentos para evitar: tortas de carne, bolos, conservas e carnes muito temperadas com molho.
criar uma condição febril no corpo e inflamar as paixões animais. Dispense os alimentos de origem animal e use grãos, vegetais e frutas na dieta. Os adeptos foram exortados a não mais beber a bebida da China nem as bebidas de Java. Nosso Pai Celestial enviou a luz da reforma de saúde para proteger contra os males que resultam do descontrole do apetite. Muitas pessoas acreditam que o estilo de vida vegetariano do Adventismo do sétimo dia é uma alternativa saudável. E muitas pessoas são atraídas ao Adventismo por causa de sua mensagem de saúde. Fomos ensinados como adventistas que tínhamos uma mensagem especial para o mundo com nossa mensagem de saúde e que nossa profetisa Ellen White estava anos à frente de seu tempo. Para controlar os apetites sexuais masculinos, além de serem vegetarianos, Ellen White aconselhou que não comessem nada à noite. As mulheres também não ficaram imunes aos conselhos de saúde de Ellen G. White, e ela controlava ainda mais suas seguidoras, emitindo diretrizes sobre seus penteados e forma de se vestir. Falando de perucas e outros apliques de cabelo, ela disse: os cabelos artificiais e as almofadas cobrindo a base do cérebro aquecem e excitam os nervos espinhais centrados no cérebro. Como consequência, muitos perderam a razão e ficaram irremediavelmente loucos ao seguir essa moda deformante. Ainda assim, os escravos da moda continuarão a arrumar assim suas cabeças e sofrer com doenças horríveis e morte precoce. Uma vez resolvido o perigo mortal de usar perucas. Estilo estranho de vestido em suas seguidoras femininas. Ela afirmou a seguinte: ela afirmou que foi desenhada por Deus e que, na verdade, era uma calça com um vestido longo e volumoso por cima. Deus agora gostaria que seu povo adotasse o vestuário reformado, não apenas para distingui-los do mundo como seu povo peculiar, mas porque uma vestimenta reformada é essencial para a saúde física e mental. Irmãs fiéis lutaram com o vestido incômodo até que Ellen White silenciosamente parou de usá-lo alguns anos depois, sem nenhuma explicação. Quando algumas mulheres adventistas zelosas tentaram restaurar o uso da vestimenta, acreditando que era a vontade de Deus, Ellen G. White as repreendeu. Durante este período, o controle de Ellen G. White sobre seus seguidores continuou a crescer tremendamente, particularmente quando ela anunciou que aqueles que não seguissem suas ordens dietéticas seriam deixados para trás na segunda vinda de Jesus Cristo. Nossa profetisa Ellen G. White ensinou que devemos ser vegetarianos, especialmente em consideração à iminente volta de Jesus Cristo. Porque se não fôssemos vegetarianos quando Jesus veio, não iríamos estar com ele. Quando ele veio reunir seu povo. Mark Martin é atualmente pastor da Calvary Community Church em Phoenix, Arizona. Ele é um ex-pastor adventista do sétimo dia que renunciou após ser forçado pelas autoridades adventistas. Escolher entre os ensinamentos de Ellen G. White e a Bíblia. Ellen e G. White enfatizaram a observância da letra da lei, junto com muitas regras adicionais, para colocar alguém no caminho da salvação. Ela não tinha paciência com os cristãos que ousavam dizer: eu estou salvo. Nunca devemos nos acomodar dizendo eu estou salvo. Eles distorcem a verdade. Declararam que só precisamos crer em Jesus Cristo e que a fé é completamente suficiente. Que a justiça de Cristo deve ser a credencial do pecador. Esta classe afirmou que Cristo veio salvar os pecadores e que ele os salvou. Mas eles estão salvos? Não. A visão adventista da salvação é que Jesus fez o pagamento inicial pela nossa salvação na cruz. Mas uma vez que você aceitou a oferta de salvação, você tem que continuar fazendo os pagamentos mensais. Então, não confiando apenas na graça de Deus para salvá-los, os adventistas estão se esforçando para serem rigorosamente obedientes. E isso cria um estilo de vida inflexível, cheio de culpa e legalista. Apesar das tentativas modernas dos adventistas de suavizar a observância da lei, os ensinamentos de Ellen White são inconfundíveis. Ninguém que transgride a lei de Deus será salvo. No entanto, a Bíblia ensina que estamos sob um novo pacto e o antigo é obsoleto. Cristo é o fim da lei. O Novo Testamento ensina que a lei foi dada por Deus para ser nosso tutor ou professor, nos levando a Cristo. Ouça o que Gálatas capítulo 3, versículo 25 diz. Diz que nós não somos mais longe sob um. Os cristãos devem crescer na graça e guardar os mandamentos de Deus por amor a Ele, não por obrigação. Na verdade, estar sob a lei leva ao pecado.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56, diz que a força do pecado é a lei. Em contraste, estar sob a graça leva à santidade. Eu adoro o que Tito, capítulo 2, versículos 11 e 12 dizem. Pois a graça de Deus apareceu, trazendo salvação a todos os homens. Ele nos instrui a negar a impiedade e desejos mundanos e viver de maneira sensata, justa e piedosa na era atual. A salvação pela graça mediante a fé é o coração do Evangelho. Mas a doutrina adventista do julgamento investigativo de 1844 influencia todas as suas principais doutrinas. Isso era por causa desse falso ensinamento, também conhecido como o juízo pré-advento, o que equivale a nada mais do que um julgamento de obras que determina a salvação. Que a doutrina não bíblica do sono da alma foi introduzida. Obviamente, os crentes não poderiam ir para o céu quando morressem, antes de suas vidas serem supostamente julgadas. E se eles não tivessem sido bons o suficiente, eles teriam que deixar o céu, certo? Então, os adventistas ensinam que quando uma pessoa morre, ela para o túmulo, para a inexistência. Mas esse ensino vai contra as Escrituras, que claramente afirmam que estar ausente do corpo é estar em casa com o Senhor. 2 Coríntios 5:8, e quando um crente morre, ele parte e está com Cristo. Filipenses 1:23. Outra coisa que as pessoas podem não saber é que os adventistas do sétimo dia não ensinam a doutrina bíblica do inferno. Uma das principais distinções do adventismo do sétimo dia é a observância do sábado. Guardar o sétimo dia é visto como uma marca de verdadeira lealdade a Deus. A ideia do sábado, no sétimo dia, não foi original de Ellen White, no entanto. Na verdade, isso foi iniciado por um contato batista do sétimo dia e Joseph Bates, que posteriormente convenceu James e Ellen White sobre a ideia em 1846. Ellen colaborou convenientemente tendo uma visão. Isso introduziu o ensinamento para seus seguidores. Eu vi que o Santo Sábado é e será a parede separadora entre o verdadeiro Israel de Deus e os descrentes. Nos primeiros anos, quando se observava o sábado, sempre começava às 6 horas da tarde, às sextas-feiras. Era antes do pôr do sol, no verão, e depois, no inverno. Isso continuou por mais de 9 anos. Como a Bíblia diz que o sábado deveria ser guardado do pôr do sol ao pôr do sol, surgiu uma divisão. A questão foi estudada e apresentada à Conferência Adventista em 1855. Finalmente, votaram para guardar o sábado do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado. Ainda havia dissidências, no entanto, entre os seguidores adventistas. A Sra. White decidiu ter outra visão para resolver a questão. Um delegado da conferência relatou que após a conferência de 20 de novembro, a visão foi dada, estabelecendo aqueles indecisos sobre a hora do pôr do sol. Longe da visão conveniente que estabelecia a questão, os adventistas continuaram a fazer perguntas. Por que não puderam acreditar nas visões originais da Sra. White sobre o sábado às 6 da tarde? Por que a mudança agora, 9 anos depois? Será que não tinham, na verdade, quebrado o Sabbath e não guardado o Sabbath nos primeiros 9 anos da prática? Foi necessária outra visão de Ellen White, na qual ela prometeu questionar o anjo e obter uma explicação para causar uma controvérsia. Morrer aos poucos. Eu perguntei por que tinha sido assim, que nesta data tardia precisamos mudar o horário de início do sábado. Disse o anjo: vocês vão entender, mas ainda não. Ainda não. A Sra. White morreu sem jamais dar a prometida explicação de Deus. No entanto, a observância do sábado do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado passou a ser de grande importância para determinar quem receberia o selo de Deus e seria salvo e curado, e quem não aceitaria. O sábado será o grande teste de lealdade. Quando a prova final for imposta aos homens, a linha de distinção será traçada entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem, e aqueles que não o servem. Guardar o verdadeiro sábado é uma prova de lealdade. Um grupo recebeu a marca da besta. O outro, escolhendo o sinal de fidelidade à autoridade divina, recebeu o selo de Deus. Então, não guardar o sábado resultava em receber a marca da besta e perder a vida eterna. Hoje, a visão é igualmente severa. Na página 167 da publicação adventista 27 Doutrinas Fundamentais,
Diz quando este problema é claramente apresentado ao mundo. Aqueles que rejeitam o memorial de Deus sobre a criação. O sábado bíblico. Escolher adorar e honrar o domingo, sabendo plenamente que este não é o dia de adoração designado por Deus. Receberão a marca da besta. Uma marca é uma marca de rebelião. Então, até hoje, os adventistas do sétimo dia fizeram da salvação algo dependente de qual dia da semana se adora. Várias escrituras do Novo Testamento identificam claramente o selo de Deus como uma obra do Espírito Santo, não a observância do sábado. Por exemplo, Efésios 4:30 diz claramente: "E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção." A senhora White não tem nenhum suporte para ligar o selo de Deus à observância do sábado. Os seguidores de Cristo se reuniam no dia do Senhor, o dia da ressurreição, para adorar e partir o pão, não no sábado judaico. Os adventistas se afastam ainda mais em sua doutrina de salvação ao ensinar que Satanás se torna, em última análise, um portador dos pecados. Eles ensinam que ele carrega os pecados do mundo. Como o sacerdote, ao remover os pecados do santuário, confessava-os sobre a cabeça do bode expiatório, então Cristo colocará todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. Quão diferente é isso da clara mensagem das Escrituras, que diz de Jesus que ele mesmo levou nossos pecados em seu corpo na cruz. O apóstolo João exclamou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." De fato, a salvação deve ser centrada somente em Cristo. Steve Cannon, diretor sudoeste da Personal Freedom Outreach. Um ministro respeitado e especializado em pesquisas sobre seitas, examinou se o adventismo do sétimo dia deveria ser classificado como uma seita. Hoje, os adventistas do sétimo dia se esforçam para serem incluídos como cristãos protestantes evangélicos tradicionais e, portanto, se opõem fortemente a qualquer insinuação de que possam estar ensinando doutrinas de culto. Um pastor adventista forneceu as seguintes 5 características de uma seita. Você decide se a denominação dele se encaixa na própria definição de um culto. E ponto 1. Cultos ou religiões falsas geralmente têm um único líder humano poderoso, que se torna o, entre aspas, Messias do culto. Quem pode negar a total dependência do grupo nos ensinamentos de Ellen G. White? Ela pode não ser chamada de messiânica, mas é certamente a enviada de Deus, reverenciada por todos. A ponto 2. A palavra do líder do culto, ou os ensinamentos do culto, tornam-se a verdade absoluta, ofuscando os ensinamentos da Bíblia. Nenhum adventista do sétimo dia ousaria negar os comentários de Ellen G. White sobre determinada parte da Escritura, determinar a aceitação ou rejeição do grupo em relação às visões históricas sustentadas sobre essas Escrituras. As interpretações dela prevalecem e se tornam doutrina adventista. Mesmo hoje, seus escritos são considerados tão inspiradores quanto as Escrituras. Ponto 3. Cada culto usa táticas de pressão para coagir os membros à submissão. Ellen G. White sabia como pressionar as pessoas a se submeterem. Primeiro, ela diria ter recebido uma repreensão de Deus para a pessoa que ela tornaria pública através dos seus testemunhos. Geralmente, a pessoa cedeu sob a pressão. Proferi reprovações porque o Senhor me deu palavras de reprovação para a igreja. As táticas podem não ser tão evidentes hoje em dia, mas os crentes ainda estão sujeitos a pressões para se conformarem ao grupo. Amor, aceitação e companheirismo são frequentemente negados a qualquer pessoa que questione os ensinamentos oficiais da igreja. A ponto 4. Cada seita nega a verdade central do Evangelho, que Jesus é o Filho divino de Deus, sem começo nem fim. Eles negam que a morte dele tenha proporcionado salvação para toda a raça humana. Como resultado, a salvação é obtida pela adesão aos ensinamentos de Cristo. Seita em vez de aceitar Cristo e segui-lo. Inhame. Gostaríamos de apontar que o grupo inicialmente negou a divindade de Jesus Cristo. Hoje eles acreditam que Jesus Cristo é eterno, mas ainda estão presos à antiga doutrina de que Jesus é o arcanjo Miguel. Eles precisam estabelecer firmemente uma doutrina e descontinuar a outra. No entanto, eles não podem abandonar esta doutrina, que contradiz Hebreus 1:13, sem ter que reconhecer que a senhora White cometeu um erro. Ao invés disso, tentam acomodar doutrinas conflitantes.
Esta é uma situação impossível. Quanto à salvação pela graça através da fé em Cristo, os adventistas acrescentaram o juízo investigativo, a observância do sábado e a obediência aos 10 mandamentos e outras leis do Antigo Testamento como requisitos para a salvação. Além disso, acreditam que os pecados do mundo foram colocados sobre Satanás em vez de Cristo e que os cristãos devem se apresentar diante de Deus sem Cristo como mediador. Os que estiverem vivendo na terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, devem estar na presença de um Deus santo sem um mediador. Compare isso com a declaração simples da Bíblia em Hebreus, capítulo 7, versículo 25, sobre Jesus Cristo. Portanto, ele também é capaz de salvar para sempre aqueles que se aproximam de Deus através dele, pois ele vive sempre para interceder por eles. De fato, a salvação para o adventista do 7º dia, colocando o pecado sobre Satanás, não é a salvação ensinada na Bíblia. Ponto 5. Os cultos frequentemente incentivam seus convertidos a deixar suas famílias. Finalmente, encontramos um ponto em que podemos concordar. Os adventistas não incentivam seus convertidos a deixarem suas famílias. Isso significa que dos 5 pontos que marcam um grupo como uma seita, 4 deles se aplicam aos adventistas do 7º dia. Muitos acham isso muito parecido com um culto para eles. Durante a década de 1950, certos ministérios cristãos evangélicos bem conhecidos abordaram a hierarquia dos adventistas do 7º dia, em um esforço para descobrir a verdadeira natureza de suas crenças doutrinárias. Em um gesto semelhante ao dos Mormons, os líderes adventistas desejam a aprovação da comunidade cristã em geral. Igreja, enganosamente defendem a visão evangélica da salvação somente pela graça. Embora isso tenha pacificado temporariamente muitas denominações cristãs, causou estragos dentro do adventismo do 7º dia. Muitos seguidores se sentiram traídos e começaram a pesquisar os ensinamentos de Ellen White por si mesmos em um esforço para descobrir a verdade. Aqueles que fizeram isso ficaram chocados com o que encontraram. O que começou para muitos como uma busca para validar o adventismo, transformada, ao invés disso, em uma descoberta chocante dos plágios, falsas profecias e ensinamentos heréticos de Ellen G. White. Eu nasci e cresci na 4ª geração de adventistas do 7º dia, traçando nossas raízes familiares até a família Kellogg. Eu fui educado no sistema fundamental da SD. Ele foi batizado ainda jovem e verdadeiramente comprometido com o que acreditava ser a única igreja verdadeira. O ponto de virada foi quando fomos convidados por várias pessoas diferentes para ir a uma igreja que tinha um pastor que era um ex-pastor da igreja adventista do 7º dia. E eu concordei em me encontrar com ele e não achei que ele tivesse algo para me mostrar, mas ele tinha. E eu percebi que a igreja adventista tinha me enganado. Dom e eu somos adventistas do 7º dia de 3ª geração, escolas de ensino médio e faculdades. Mais tarde, ambos éramos professores na Pacific Union College. Nós éramos adventistas do 7º dia leais, acreditando plenamente que Ellen White era verdadeiramente inspirada por Deus e igual à Bíblia. Eu me entreguei de corpo e alma à fé adventista e dediquei todo o meu tempo livre a reuniões e a compartilhar minha fé. Eu economizei o dinheiro de cortar grama na infância para comprar e estudar os livros escritos por L.M.G. White. Ninguém era mais leal do que eu. Eu teria dado minha vida pela Igreja Adventista do 7º dia. Eu realmente acreditava no conceito da Igreja remanescente e em Ellen G. White. Quando descobri o que a igreja realmente sabe sobre o que Ellen G. escreveu, como ela obtinha seu material, nunca me apresentaram isso no sistema escolar. Nunca ouvi nada a respeito. Todos estes escritos que ela havia copiado, plagiado. E quando eu vi isso me machucou muito. Senti como se tivessem mentido para mim. Há vários anos eu soube, sem nenhuma dúvida, com especial gratidão ao ministério do pastor Mark Martin para os adventistas, que Deus estava me chamando para deixar a fé e o ministério adventista. Comecei a ver que a igreja era inconsistente teológica e politicamente. Quando conveniente, eles contradiziam a Bíblia, contradizendo Ellen G. White. Contrariaram o próprio manual da igreja. Nunca me arrependi de ter deixado a igreja adventista do 7º dia. Espiritualmente, foi a melhor coisa que já fiz. Um mês depois, recebi uma ligação para pastorear em uma igreja evangélica. Os últimos 3 anos foram os mais espiritualmente gratificantes dos meus 31 anos como cristão. Eu faço parte da família de Deus que verdadeiramente sustenta a Bíblia como a única autoridade, tanto de fé
quanto de prática. Jesus nos salva não pelos nossos atos, mesmo que pareçam ser uma boa ação. Não somos salvos pelo que fazemos, não pelo estilo de vida, não pela dieta, mas pelo que Jesus fez por nós. As regras existem e só servem para deixá-los presos. E eu não quero estar preso. Eu quero ter a liberdade em Cristo. Para Dom e para mim, ter tido uma parte nesta busca contínua pela salvação, para nós mesmos e para os outros, tem sido uma bênção eterna. Eu realmente busco a certeza do Evangelho. Eu sei que nós somos salvos em Cristo, temos essa confiança. E isso faz uma grande diferença. Significa muito. Agora sou pastor de uma maravilhosa igreja cristã não denominacional. É tão bom estar livre do pântano do adventismo do sétimo dia e poder se alegrar no amor constante de Jesus Cristo e sua palavra imutável. Eu realmente aconselharia qualquer pessoa que esteja na igreja adventista, neste momento, ou eu encorajaria você a olhar o que a Bíblia diz. Coloque apenas a brancura de lado por um tempo e veja o que a Bíblia ensina quando você fala com pessoas que têm. Saia da igreja, pergunte-lhes por quê e veja se eles têm algo para compartilhar com você. Porque você não vai conseguir essas informações na sua igreja. Você realmente só tem que procure por isso você mesmo. E se você ama o Senhor, se você realmente ama, então você realmente quer saber a verdade. A Bíblia diz que se o Filho de Deus te libertar, você será verdadeiramente livre. E é assim que me sinto agora.